beleza? Tudo bom? Bora fazer essa gola de tricô juntas? Olá, bem-vinda ao Kyria's Atelier. Nessa aula aqui eu te dou o passo a passo de como fazer essa gola em tricô juntas. Aproveita o friozinho, já pega as suas agulhas e bora tricotar. Ela é super fácil de fazer no tricô circular em ponto barra, que utiliza o ponto meia e o ponto tricô. Lembrando que eu deixei todo o material utilizado aqui na descrição do vídeo e se você tiver qualquer dúvida é só me deixar nos comentários. Então, sem mais enrolação, bora pra aula. Então, para nossa gola de tricô circular, a gente vai precisar de uma agulha de tricô circular, que é essa que tem um cabinho aqui que une as duas. Essa minha aqui é da Círculo de Bambu, gosto bastante, o fio não enrosca aqui nela, é ótimo para trabalhar. Essa aqui é a de 5 milímetros e esse espaço aqui, esse cabo tem 100 centímetros, tá? É sempre bom você prestar atenção na embalagem da sua agulha em quantos centímetros tem esse fio aqui. Então esse meu aqui tem de 100 centímetros, pro tamanho da nossa gola é o suficiente. Vou usar o fio Pashmina da Pinguim, bem gostosinho, bem quentinho para o inverno. Vou usar ele aqui na cor cinza. E você vai precisar também de marcador. Marcador você vai usar o que você tem aí, aqueles de silicone ou alfinete que passe pela agulha, tá bom? Ele precisa passar pela sua agulha tranquilamente, então faz o teste antes de começar o trabalho. E se você não tiver nenhum marcador, você pode fazer com um lacinho de cabelo, com um fio de linha, enfim. Mas qualquer coisa que passe pela sua agulha aqui, porque assim como no crochê circular, o tricô circular, a gente precisa marcar as carreiras, porque depois de um tempo a gente começa a trabalhar em espiral. Então as carreiras, elas praticamente não têm uma marcação ali de início e fim. Então a gente faz a marcação com essas argolinhas, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a linha na agulha. No tricô, para quem tá começando, a gente sempre deixa um tanto de linha. Então, puxou o fio lá do novelo, você vai deixar um bom tanto aqui de linha pra gente começar o trabalho. Porque diferente do crochê, que a gente vai colocando a linha conforme o trabalho vai crescendo, o tricô a gente já começa com todos os pontos praticamente na agulha. Claro que depois dá para fazer aumentos e diminuições dependendo do trabalho, mas a maioria dos pontos ela já começa ali na agulha. Vamos começar aqui colocando os pontos na agulha. Eu vou começar aqui, eu sou destra, então eu começo com a agulha na mão direita e vou colocar a linha aqui na minha mão esquerda. Se você for canhota, é só fazer o contrário. Então, aqui. Vou formar um triângulo aqui com o meu polegar e o meu dedo indicador. Ó, formei um triângulo. Vou pegar a minha agulha, vou nessa parte do fio aqui de cima e vou puxar ela para baixo. Até a minha agulha passar do fio de baixo, ó, passou. O que que eu formei aqui? Eu formei uma argolinha envolvendo a minha agulha. Tá vendo? Agora eu vou voltar no fio que está aqui no meu dedo indicador. Eu vou laçar ele, igual a gente laça a linha no crochê. Eu laço e puxo por aquela argolinha formada na agulha. E pronto. O primeiro nozinho, o primeiro ponto está feito. É tipo um nozinho corrediço. Para quem tá acostumado a fazer crochê, é praticamente o mesmo ponto. Agora note o seguinte, a partir do segundo ponto, eu não preciso mais laçar a linha, passar a linha aqui pela linha que está em cima, porque a agulha já está encaixada nela, tá vendo? A agulha já tá aqui. Então, o que eu vou fazer é, levo para baixo até passar a agulha da linha que está aqui embaixo, e envolvo ela aqui, tá vendo? Formei um lacinho. Laço a linha que está lá no meu indicador e passo pelo lacinho. Segundo ponto. E agora é só repetir esse processo. Então, formo o triângulo, passo pela linha que está embaixo, envolvo a linha, formo uma laçada, pego a linha que está no indicador e passo de novo.
terceiro ponto. Eu vou continuar repetindo essa técnica até atingir a quantidade de pontos necessárias. Para o trabalho que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, nós vamos colocar 100 pontos na agulha, tá bom? Terminei de colocar os 100 pontos aqui na agulha. Como a gente tá usando uma agulha circular, ele vai ficar dessa forma aqui. E aí algumas dicas antes de eu ir para o próximo passo. Toda vez que você for colocar os pontos na agulha, procure colocar sempre a mesma tensão na agulha para que o ponto fique do mesmo tamanho e o seu trabalho fique mais uniforme. Cuidado para não puxar demais a linha para o seu ponto não ficar muito apertado, porque isso pode dificultar a próxima carreira na hora de você executar os pontos. E dá uma olhada também na quantidade de linha que sobrou aqui. Lembra que lá no começo do vídeo eu pedi para você deixar uma quantidade de linha pra gente colocar os pontos. Sobrou bem pouquinho aqui. Para você ter uma noção, para essa quantidade de pontos, 100 pontinhos, eu deixei mais ou menos uns 2 metros de linha. Eu não medi com uma régua especial nem nada, eu fui alongando meu braço, sabe quando a gente quer medir 1 metro e alonga o braço? Então eu estiquei meu braço 2 vezes, deu mais ou menos uns 2 metros e foi a quantidade necessária para colocar esses 100 pontinhos aqui. É bom sobrar esse tanto de linha porque aí depois a gente usa para fazer um arremate e para o nosso trabalho não desmanchar. Vamos para a próxima etapa então? Agora o que a gente vai fazer é posicionar a agulha certinho para a gente conseguir trabalhar os pontos e a próxima carreira. Eu fiz aqui os 100 pontinhos, então agora a gente vai levando esses pontinhos até o outro lado, a outra agulha. E aí eu quero que você repare na questão de posicionamento. A linha do novelo vai sempre ficar na sua mão direita se você for destra, tá bom? E a linha dos pontos vai sempre ficar na mão esquerda. Então eu vou levar os pontos até a minha mão, até a agulha do lado esquerdo. Você vai sempre deixar os pontos na mesma direção. Cuidado para não torcer os pontos, porque senão o seu trabalho vai ficar torcido e você vai ter que começar tudo de novo. Então deixa sempre os pontinhos pro lado de dentro. O seu trabalho sempre vai crescer pro lado de dentro, tá bom? Cuidado para não torcer. Então você vai levando os pontinhos aqui. O que eu sugiro, como a nossa quantidade de pontos é pequena pro tamanho aqui do meu fio, eu vou puxar o fio aqui, olha. Eu dou uma dobradinha e puxo o fio, ao invés de puxar os pontos. Eu vou trabalhar dessa forma, pelo menos essa primeira carreira. Depois os pontos vão se assentando e aí fica mais fácil da gente ir fazendo essa puxada. Mas por enquanto eu vou fazer isso e eu vou sempre deixar os pontos para a mesma direção, tanto na agulha da mão esquerda quanto da direita. Tá vendo? Sempre os pontos para dentro. Dessa forma aqui. Assim. Como nós vamos trabalhar em tricô circular com essa agulha aqui, a ideia é a gente não precisar fazer costura. Essa é a vantagem de se trabalhar com essa agulha aqui. Então a gente precisa fazer essa emenda na primeira carreira. Existem várias formas de fazer emenda. Eu vou te ensinar uma que deixa o trabalho bem fechadinho, sem você precisar depois ficar se preocupando em apertar os pontinhos, enfim. Existem outras formas. Conforme a gente for trabalhando o tricô aqui no canal, eu vou trazendo as outras maneiras de se trabalhar essa emenda aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, a gente fez 100 pontos, né? Nós vamos fazer aqui mais um, que é o pontinho da emenda. Então, eu venho aqui, deixa eu só fazer mais um pontinho aqui. Aqui, 101, certo? Que esse 101, esse primeiro pontinho aqui, a gente vai usar como emenda. Então, ok. Agora a gente vai pegar lá na nossa mão esquerda, passamos os pontinhos aqui para a mão esquerda. Eu vou pegar esse último aqui e eu vou passar para outra agulha. Dessa forma aqui. Esse último pontinho que a gente executou, o 101, a gente vai passar ele por cima. Então, você pega aqui com a ajuda da agulha, dá uma largadinha assim e passa. Cuidado para não perder o ponto, tá? Ó, passei e vou tirar ele. Pronto, voltamos a ter 100 pontinhos no nosso trabalho.
e fiz a emenda. Agora o nosso trabalho praticamente não tem uma marcação de início e fim, a gente vai começar a trabalhar ele em espiral, então eu preciso fazer esta marcação. Aí que entra o nosso marcador. Eu vou usar esse aqui de silicone neon, que é para você ver bem onde é que tá essa marcação, e aí fica mais fácil da gente fazer as marcações de carreira também. Então toda vez que eu chegar nesse marcador aqui, é onde inicia a minha carreira, onde eu finalizo uma e começo a outra. Nós vamos trabalhar essa gola em ponto barra, porque ele não tem avesso, então fica mais fácil, a gente não precisa se preocupar em fazer pontos diferentes no lado certo e no lado avesso do trabalho. Para quem tá iniciando no tricô, é mais fácil. Então esse ponto barra ele é composto por outros dois pontos do tricô, o ponto meia e o ponto tricô. E eu vou fazer o ponto barra duplo, porque eu acho ele mais bonitinho, mas se você quiser fazer o ponto barra comum, fica à vontade. Cuidado para quando você for executar o ponto não pegar a linha da sobra, tá? Deixa ela sempre separadinha aqui, para você não se confundir, senão você vai ter que desmanchar. Deixa eu passar o meu novelo pro lado de cá, pra ficar mais fácil de eu trabalhar. Pronto. O ponto barra, eu vou começar com a linha para frente e vou executar 2 pontos tricô. Então, ó, eu pego a minha agulha, eu venho com a agulha da mão direita de trás pra frente aqui no meu pontinho e ela vai ficar na frente, a agulha da minha mão direita. Envolvo a agulha com a linha do novelo, laço ela, puxo para dentro do ponto e solto. Primeiro ponto executado, primeiro ponto em tricô. Como é um ponto barra duplo, então eu vou fazer mais um no tricô, então eu venho aqui, venho de trás para frente com a minha agulha, a agulha direita vai ficar na frente, envolvo a agulha, laço a linha, passo por dentro do ponto e puxo. 2 pontos tricô. Agora nós vamos executar os 2 pontos meia. Para isso eu pego a minha linha, levo para trás da agulha aqui na mão direita. Venho com essa mão direita com a agulha de frente para trás e a agulha direita vai ficar atrás no ponto. Envolvo a linha, envolvo a agulha, laço, puxo para dentro do pontinho e solto. Ponto meia. Como é duplo, mais uma vez. Venho de frente para trás, levo a agulha lá para trás, envolvo, laço a linha, puxo para dentro do ponto e solto. Ponto meia. E assim eu vou proceder até finalizar os 100 pontinhos, certo? Sempre tomando cuidado para os pontos ficarem aqui na mesma direção, sempre para dentro, para não torcer. Nós vamos fazer isso até chegar aqui deste lado. Levo a linha para frente de novo, porque agora nós vamos fazer o ponto tricô novamente, mais 2 pontinhos. Aqui, 2 pontinhos. Isso. Essa primeira carreira do ponto barra, talvez você sinta um pouco de dificuldade para levar os pontinhos de uma ponta a outra, é normal e é assim mesmo. Te garanto que é só a primeira carreira que fica complicado da gente levar os pontinhos. Depois disso vai ficar mais fácil porque o trabalho vai se assentando na agulha. Então não desiste nessa primeira carreira. Vai levando aqui com cuidado, trazendo os pontinhos pra gente executar. Presta sempre atenção nessa retomada de 2 em 2 pontos, tá bom? 2 pontos atrás, 2 pontos na frente, 2 pontos tricô, 2 pontos meia, porque é isso aqui que vai definir o desenho da sua gola. Olha só o que acontece aqui. Eu cheguei nos meus últimos pontinhos aqui da minha mão esquerda, eu preciso passar mais pontos pra lá, então eu venho trazendo os meus pontinhos assim, ajeitando ele na agulha. Cuidado para não torcer esses pontos. Venho ajeitando ele assim. E vou trazendo mais os pontinhos pra cá. Vai puxando dessa forma aqui. Por conta dessa coisa de ter que ajeitar os pontos e tudo,
Por isso que essa carreira fica um pouco mais complexa, mas vai com calma que eles vão se ajeitando na agulha, tá bom? Vai trazendo aqui assim, vai puxando. Aqui. Sempre com os pontos para a mesma direção, cuidado para não torcer. Olha só, trouxe mais um pouquinho de pontos para cá, para poder continuar o meu trabalho. Cuidado para não torcer. Não se preocupe com esse espaçamento aqui, porque com a quantidade, conforme a gente for fazendo, a quantidade de pontos, esse espaçamento vai sumir. Pronto. Cuidado para não perder os pontos, tá bom? Nessa passagem. E aí, agora, eu continuo aqui. E assim você vai proceder até terminar os 100 pontos, tá bom? Vai trazendo os pontinhos, vai puxando o fio com calma, até a gente completar essa primeira carreira aqui, que é mais complexa mesmo. Mas depois os pontos se ajeitam. E agora, o ponto tricô aqui, 2. Aqui. Lembrando que todo o material eu vou deixar na descrição do vídeo, então se você tiver qualquer dúvida quanto à necessidade de material, quantidade de pontos e outras coisas, está na descrição do vídeo. Tô aqui nos últimos pontinhos dessa primeira carreira do nosso ponto barra, e o que eu quero que você repare. Lembra que a gente começou a carreira com o ponto tricô, então eu vou finalizar com o ponto meia, porque já que a gente tá trabalhando um tricô circular e o nosso desenho, a gente quer que ele fique certinho, certo? Com um desenho contínuo, então ele tem que terminar com o ponto meia aqui. Para essa quantidade de pontos que a gente começou, 100 pontos vai dar certinho. A gente começou com o ponto tricô, a gente vai finalizar aqui com 2 pontinhos em meia, e assim o nosso trabalho fica perfeitinho. Aqui, finalizado. Ó só, cheguei aqui na minha marcação. Posso tirar ela daqui, porque agora a gente vai começar outra carreira. Deixa eu te mostrar como é que tá ficando este desenho, ajeitar os pontinhos aqui. Tá ficando dessa forma aqui. Ainda não dá pra ver muito o efeito do ponto. Eu vou fazer mais algumas carreiras aqui e volto pra te mostrar como tá ficando. Mas é isso aqui. E também volto pra mostrar como a nossa emenda aqui vai ficar direitinha, sem buraco, sem a necessidade de ficar fazendo costura depois. Agora é trabalhar exatamente o mesmo desenho, 2 pontos tricô, 2 pontos meias, trabalhando os 100 pontinhos, lembrando que a linha tem que ficar sempre na sua mão direita, se você for destra. E tomando cuidado para que os nossos pontos fiquem sempre para dentro, para não torcer o trabalho. Você vai perceber que a partir dessa carreira vai ficar mais fácil deslizar os pontos, tá bom? Quando você vê que não tá muito facinho ajustar os pontos, tá precisando de uma forcinha a mais, puxa o fio aqui, dessa forma, porque aí vai ficando mais fácil de você trabalhar. Mas você vai ver que conforme o trabalho vai crescendo, os pontos vão se autoajustando, vai ficando tudo mais tranquilo. Ajustado tudo aqui, agora é só continuar o nosso trabalho. Lembra de terminei minha marcação, terminei aqui a carreira, faço a marcação novamente, passo a marcação aqui para a agulha do lado direito e volto a trabalhar da mesma forma. O que você vai ter que reparar nessa e nas próximas carreiras?
Na carreira de base, onde for ponto tricô, você vai sempre colocar por cima o ponto tricô, onde for ponto meia, sempre ponto meia, para que o seu trabalho fique com um desenho igualzinho de uma carreira para outra, tá? Cuidado para não trocar e inverter os pontos. Que assim a gente garante um desenho bem bonito. Então, se a gente começou com o ponto tricô, a gente vai sempre começar a carreira com ponto tricô. Onde for ponto meia, sempre ponto meia. Eu vou subir mais um pouco aqui do meu trabalho, porque eu quero te mostrar como vai ficar o desenho e como vai ficar a emenda aqui. Assim que eu finalizar, eu volto. Aqui eu já tenho umas 6 carreiras finalizadas. E olha só, o que eu quero te mostrar é a emenda. Aqui é bem o finalzinho, meu marcador tá aqui do lado esquerdo, eu já vou passar ele pro lado direito para começar a próxima carreira. E olha a emenda, como ela tá suave, tá vendo? E o ponto, como a gente começa em ponto tricô e finaliza em ponto meia, olha o desenho, como ele fica perfeitinho, tá vendo? Ele segue o padrão, não modifica e fica um trabalho bem redondinho, bem bacana. Aqui ele tá com 30 centímetros, com 100 pontos. Agora eu vou subir até atingir 23 centímetros, que é a altura que eu quero para essa gola aqui. Então eu vou continuar com o mesmo padrão, a mesma quantidade de pontos, só seguindo mesmo e prestando atenção. Onde for ponto tricô eu repito, onde for ponto meia eu faço, certo? Para poder manter o padrão. Para quem nunca tinha visto o desenho, esse aqui é o ponto barra, né? Que é composto pelo ponto tricô e o ponto meia. Ponto barra duplo, porque a gente repete 2 vezes cada ponto. Eu vou continuar o meu trabalho aqui, quando eu atingir os 23 centímetros eu volto pra gente arrematar essa gola aqui juntos. Finalizei aqui os 23 centímetros da gola, vou te mostrar aqui com a fita métrica, ó. 23 centímetros. Então, eu tenho aqui o meu marcador, eu ainda vou continuar usando ele. Ah, deixa eu te mostrar aqui também, ó, a emenda de pontos, tá vendo? Ela fica exatamente no mesmo desenho da gola, que a gente usou o ponto barra aqui pra fazer. Então, fica um desenho bem bonitinho, bem certinho, nem dá pra perceber que tem uma emenda, como é no infinito, eu não preciso fazer costura a mais. Então, trabalhar com essa agulha circular tem essa vantagem, da gente executar as peças sem precisar fazer costura depois. O que nós vamos fazer agora é o arremate da peça. Como nós fizemos em ponto barra, nós vamos fazer esse arremate em ponto barra também, mantendo a elasticidade da gola, porque eu preciso que ela tenha essa elasticidade aqui para poder passar pela minha cabeça. Existem outras formas de fazer o arremate, mas aí eu aproveito para mostrar em outros vídeos. Então, deixa eu ajeitar aqui na agulha. Como eu falei pra você lá no início do vídeo, eu tô usando uma agulha circular com um cabo de 100 centímetros. Para essa quantidade de pontos aqui, o ideal seria uma de 50 centímetros com um cabo um pouco menor. Mas se você não tiver, assim como eu, é só você ir ajustando aqui dessa forma como eu tô fazendo. A gente puxa aqui o cabo, ajusta os pontos e vai tricotando. Isso não vai impedir de você fazer o seu trabalho aqui. Então, ajeitei aqui os pontos na agulha para começar o trabalho. O meu marcador tá aqui. Vou fazer o seguinte: eu comecei a gola em ponto tricô, então eu vou fazer um ponto tricô aqui, um pontinho tricô. O meu segundo ponto também é tricô, porque a gente tá trabalhando em ponto barra duplo. Então, mais um. Agora eu pego aquele primeiro pontinho tricô que eu executei aqui, ó, por baixo assim, e vou passar por cima desse último executado. Dessa forma aqui. Cuidado para não perder os pontos. Eu vou repetir esse processo até o final. Então, eu sempre vou ficar com um pontinho depois do meu marcador. Então, vamos repetir de novo. O próximo ponto aqui é em meia. Vou executar
o ponto meia e vou pegar esse pontinho aqui e passar por cima. Então, eu sempre vou ficar com um pontinho aqui na agulha. O próximo é em ponto meia também. E aí, eu pego esse outro e passo pra cá. E assim eu vou formando uma correntinha aqui, exatamente o mesmo desenho aqui da primeira carreira. Passo a linha aqui pra frente, porque agora é ponto tricô. Eu vou continuando com o desenho da minha gola. A única diferença é que eu vou tirando os pontos da agulha, tomando cuidado para não perder esses pontos. Próximo ponto também é tricô. Finalizei o ponto, passo o penúltimo por cima. E assim eu vou continuar até finalizar toda a carreira. E aqui eu tenho o último pontinho do meu trabalho. Aqui parece que tem dois, mas é porque a linha se dividiu, tá? Mas é um só. Então, eu venho aqui, executo o meu último pontinho, que é em meia. Dessa forma aqui. Pego esse último aqui. Passo aqui por cima e pronto. Finalizado. Esse aqui eu posso dar uma esticadinha só pra não perder. A agulha eu já posso tirar. E a gente vai arrematar esse fio aqui. Como é que a gente vai fazer? Deixa um tanto de linha pra costura. Deixei um tanto de linha. E esse pontinho aqui, que eu deixei alargadinho, eu vou simplesmente puxar aqui pra fazer o arrematezinho. Pronto. Agora a gente pega a agulha de tapeçaria pra poder fazer a costura e esconder essa linha aqui pra gente não correr o risco do nosso trabalho desmanchar. Agora a gente precisa disfarçar esse desnível aqui, tá vendo? Porque como a gente trabalha em espiral, aqui já começaria a próxima carreira. Então, eu preciso disfarçar esse desnível. Eu vou na minha primeira correntinha aqui, ó. Vai ter um fiozinho, que é a continuação desse fio aqui, e vai ter a primeira correntinha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, passando pela primeira correntinha. Eu puxo essa linha. E aí, eu volto pela frente também, passando pela última correntinha aqui, o último ponto executado, dessa forma, e pronto. Fiz a união, o desnível não tem mais aqui, e o trabalho está arrematado. Olha só que bonito. Vamos esconder essa linha aqui. Eu vou dar um último nozinho aqui, só para ter certeza de que o trabalho não vai soltar. E aí, a gente vem aqui pelo avesso do trabalho. Dessa forma aqui. E aí, eu vou pegar essa carreira de pontos meias, essa que forma aqui, essas correntinhas, esses vezinhos, e eu vou introduzir a minha agulha da seguinte forma. Eu venho aqui de dentro pra fora, dou uma voltinha e pego o próximo de dentro pra fora também. Pra quem já fez fuxico, é muito parecido com a técnica do fuxico, sabe? Que a gente vai fazendo aquela costura em zigue-zague. Aqui, pra gente disfarçar a linha.
Não precisa passar muito, é só o suficiente para você esconder. E aí a gente pega a outra parte do ponto e vem voltando, fazendo a mesma coisa. Então você vem de dentro para fora e vem fazendo esse zigue-zague aqui. Aqui. Olha, ela não passa pelo lado certo do trabalho. Eu só escondi ela. E aí, isso aqui a gente pode cortar. E a gola tá finalizada. Você vai fazer a mesma coisa com a linha aqui do início, que a gente deixou um tantinho também pro trabalho. E prontinho, uma gola de tricô no ponto barra duplo, ótimo para você colocar aí no pescoço nesses dias frios. E deixa eu aproveitar que a gente tá fazendo esse vídeo e já te mostrar. Aqui eu tô executando um outro trabalho em tricô, só que dessa vez na agulha reta. E aí eu também fiz o ponto barra aqui na blusa, tá vendo? Só que esse ponto aqui é o 1 por 1. Então, esse ponto barra é 1 por 1, ele é feito com um ponto meia, um ponto tricô. Olha como o desenho dele fica diferente. Então, você pode ter essa opção aqui também para trabalhar no tricô circular. Da mesma coisa, é o mesmo ponto com efeitos diferentes, fica bem bonito também. Esses pontos dá pra fazer tanto no tricô reto como no tricô circular, e eles ficam bem gostosinhos assim pra trabalhar. O ponto barra é bacana porque ele não tem avesso e nem o lado certo do trabalho, então pra quem tá começando, é bem legal começar por ele. No caso do tricô circular, a gente sempre trabalha pelo lado certo do trabalho. O avesso vai sempre ficar para dentro e a gente não precisa ficar trocando a agulha de lado como no tricô reto. Então, trabalhar com o tricô circular tem as suas vantagens. Para quem tá começando, eu acho que é até mais fácil, mas o ideal é você testar e ver qual é a técnica que fica melhor pra você. E aí, gostou da aula? Então dá um like aqui pra mim, não esqueça de se inscrever no canal, porque assim que eu postar por aqui, o YouTube te manda todas as notificações e você não perde nada das novidades. Se você fez essa gola aqui comigo, não esqueça que eu também estou lá no Instagram, aproveita, compartilha sua foto comigo, porque eu adoro mostrar o seu trabalho por lá também, e fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal, e eu te vejo por lá. Até a próxima!